Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, na última aula nós falamos um pouquinho aqui sobre Guerra Fria, né? Então nós falamos um pouquinho aqui como é que ocorreu a base política e depois a base militar. Bem, então, seguindo esse mesmo parâmetro, hoje nós vamos falar sobre a Revolução Chinesa. Então, a primeira parte do vídeo, então, o primeiro vídeo, nós vamos falar aqui sobre a política, a diplomacia e como é que a China ela vai se transformando, né, até chegar no auge da revolução, que foi a Revolução Comunista de 1949. Bem, então, para o primeiro momento, nós vamos, né, começar aqui a trabalhar como é que foi esse processo. Né? Então, o processo da Revolução Chinesa e como a Revolução Chinesa ela vai ser um ponto determinante para nós entendermos ainda mais um pouquinho, né, a questão da Guerra Fria. Bem, então, antes de falar da Guerra Fria, né, da forma como a China vai se envolver na Guerra Fria, então, um ponto, né, necessário é compreender como a China estava antes do governo do Mao Tse-tung. Então, Mao Tse-tung, ele chega ao poder pelo meio de um golpe, e esse golpe, né, da Revolução Chinesa vai ser uma resposta aos eventos que vieram antes, desde o século XIX. Bem, então a China sempre apresentou um atraente mercado consumidor e fornecedor de produtos cobiçados pelo Ocidente, né, como a seda, o chá, a porcelana, os artesanatos de luxo, não obtendo, né, não obstantes, né, o comércio, né, com a região era raro, né, e difícil, até porque os chineses viam os ocidentais como bárbaros e ignorantes e não interessavam-se pelas suas mercadorias. Bem, então, os europeus, eles tinham um fascínio muito grande com os produtos da China, mas, por um outro lado, os chineses não tinham a mesma atração pelos produtos vindo do Ocidente. E, com isso, os chineses não se interessavam numa relação de mão dupla com os ocidentais, mas faziam com que, né, os europeus, né, que eram considerados como atrasados pelos chineses, mantivessem esse imaginário, né, sobre a cultura chinesa. Bem, então no início do século XIX, a situação iria mudar de uma forma drástica. Então os ingleses, através da Companhia das Índias Orientais, não se conformavam com a restrição nem com o pequeno volume de vendas aos chineses. Então, diante disso, voltaram-se para o comércio do ópio, proibido na China desde 1729. Tradicionalmente, o emprego, né, como remédio, o ópio passou a ser usado como droga, afetando a saúde da população. E em 1833, né, o ópio já representava a metade do total da importação realizada pela China, enriquecendo a Companhia das Índias Orientais. Em represária, o governo chinês passou a combater o contrabando com severas penas, até as autoridades confiscaram uma carga inglesa e a jogaram ao mar. Então, nesse caso, houve, no início do século XIX, uma forma dos ingleses em aumentar o seu ganho no Oriente. E isso eles vão fazer de uma forma ilícita, né, de uma forma não tão legal. Então, eles vão começar a traficar um tipo de drogas que, no primeiro momento, era usado como um medicamento, mas que causava uma forte dependência química pelo corpo dos seus usuários. No caso, o ópio. E o ópio, ele era proibido na China desde 1729. Mas os ingleses, né, vão começar a inundar o mercado chinês do ópio, até que o imperador, em 1833, né, ele cria medidas de represária ao comércio do ópio. Então, confiscando embarcações e também destruindo grande parte, né, da oferta desse produto, fazendo com que a Inglaterra agisse de uma forma violenta contra essas medidas. Bem, então, alegando prejuízo à propriedade privada, o governo chinês, o governo inglês, iniciou uma série de retaliações que
culminariam, né, na Guerra do Ópio, de 1839 a 1842, também em 1856 a 1860. O resultado dessa guerra foi a assinatura de um tratado que beneficiaram os interesses europeus, e na Primeira Guerra do Ópio, os chineses foram derrotados pelos britânicos, e pelo Tratado de Nanquim, em 1832, a China teve que abrir 5 dos seus portos ao livre comércio e à entrada de produtos ingleses, no caso da ilha de Hong Kong, que vai se tornar um território administrativo inglês até o final do século XX, né, que vai gerar vários problemas depois. Bem, então não tardou que as outras potências seguissem o exemplo da Inglaterra. No caso, em 1844, os franceses e americanos obtiveram concessões comerciais e privilégios para os seus cidadãos na China. Bem, então a China, né, ela vai tentar, de uma certa forma ou de outra, se rebelar contra o domínio dos europeus, mas isso vai fazer com que a China sofresse severas represárias, né? E isso vai fazer com que a China se fechasse ainda mais. Bem, então a progressiva influência ocidental provoca a reação dos nacionalistas, que protestaram contra a exagerada a evasão da prata, né, para comprar ópio, no caso bíblias e fuzis. Então, contra a saída dos cooles, né, para a colônia europeia, contra a ameaça que representa para o artesanato chinês a entrada do produto europeu e americano. A rebelião de Taiping, de 1850 a 1864, os camponeses liderados por Hong Xiuquan, né, então um chinês convertido ao cristianismo, que se proclamava irmão mais novo de Jesus Cristo. Então ele vai inflamar, né, contra o poder dinástico central chinês. Os missionários cristãos eram considerados a alegação uma heresia. Bem, então, no caso, esse representante do Hong, né, Xiuquan, né, ele vai ter um papel fundamental para elevar ainda as tensões, né, fazendo com que os seus seguidores encarassem aquilo como se fosse algo natural, ele se considerar irmão mais novo de Cristo, né, e também aumentando o interesse, né, de um rompimento com o governo imperial chinês. Então, a rebelião controlou estabelecimentos temporariamente, um novo poder em um vasto setor chinês durante mais de 10 anos, chegando até os muros de Pequim. No caso, o Kuomintang, da década de 1920, e os comunistas chineses, né, do período de Mao Tse-tung, né, identificavam-se como herdeiros da tradição revolucionária de Taiping. Muitos dos líderes nacionalistas de Taiping, como, né, o Hong Xiuquan, né, e o Su Yat-sen, né, foram figuras centrais na luta política comunista da época e enaltecidos na história chinesa até a década de 1950. Embora profundamente mistificados, no entanto, os historiadores chineses da década de 70 e de 80, que consideravam o despotismo de Mao, estabeleceram um paralelo entre a liderança cada vez mais autocrática de Mao a partir de 1958 e dos líderes do passado, como Hong Xiuquan. Né? Então, no caso, nesse momento vai surgir duas vertentes dentro do movimento. Um movimento extremamente nacionalista e um movimento totalmente ligado às ideias marxistas, né? Encabeçado pelo Mao Tse-tung. E isso vai fazer com que alguns historiadores tinham uma visão diferente dentro mesmo da própria China. Alguns valorizavam, né, muito o movimento, enquanto outros o combatiam como se fossem movimentos traidores. Né? Então, nós temos esses pontos divergentes. Bem, então seguiram-se outras revoltas, né, no período de 1864 a 1878, o povo muçulmano do sul rebelaram-se contra o domínio chinês, ocorrendo ao mesmo tempo rebeliões em Nian, né, então dos camponeses dessa região, e os revoltosos foram derrotados, mas provaram a fragilidade da unidade imperial chinesa,
mantida à custa da violência e da repressão, né, exercida pelo poder imperial. Bem, então, um dos maiores problemas que a história da China a gente já vem vendo há muito tempo, né, que a China era um conjunto de várias etnias, de vários povos que viviam dentro do mesmo território. Mas eles mesmos não tinham uma unidade nacional. Então, isso vai fazer com que movimentos começassem a explodir, né, dentro desse território. Então, pelo Tratado de Tietzin, né, em 1858, a Grã-Bretanha, a França, a Rússia e os Estados Unidos obteram ampla concessão, uma vez que os chineses admitiram a livre importação do ópio, abriram 10 portos ao comércio europeu e permitiram a atuação dos missionários cristãos do país. Entre outras concessões, a resistência do imperador, que não concorda com a instalação das legações na capital, dá à Inglaterra e à França pretexto para ocuparem militarmente Pequim, né, incendiaram o famoso Palácio de Verão em 1860, dando início à Segunda Guerra do Ópio. A Rússia abre a possibilidade de, no mesmo ano, ter reconhecido sobre sua soberania todo o território siberiano, tradicionalmente disputado pela China e as províncias marítimas. Bem, então, no caso, a Rússia vai aproveitar essa fragilidade dentro dessa realidade, né, e vai dominar todo o leste, todo o leste do território, né, do que era considerado uma região de disputa entre os países asiáticos, no caso aí é a Sibéria, e com isso ampliando seu domínio dentro, né, ali daquela realidade. Então, com isso, os chineses, eles não tinham outro caminho, né? Então, eles eram muito fragmentados, eles tinham muitos problemas internos. Então, eles eram presas fáceis para os colonizadores estrangeiros, e isso vai ter um preço muito caro a ser pago por eles. Bem, então, entre 1894 a 1895, o expansionismo japonês, que buscava controlar parte do Pacífico e o Sudeste Asiático, regiões em que compreendiam, né, a terminologia nipônica, a esfera né, prosperidade asiática, atinge a China e desencadeia a Primeira Guerra Sino-Japonesa. Após a humilhante derrota militar, a China perde a ilha de Taiwan, a ilha Formosa, né, e Port Arthur e as Ilhas dos Pescadores. A Coreia deixa de fazer parte do território chinês e é incorporada à esfera de influência japonesa. Antes disso, ainda em 1885, a China cede a Indochina à França e em 1896 a Birmânia passa para o controle dos britânicos. Então a China, ela vai começar a ter perdas substanciais dos seus territórios a partir do final do século XIX. E isso, né, vai ainda agravando ainda mais o descontentamento com a política regida pelo imperador. E um ponto importante é nós frisarmos o seguinte: a China, ela vai começar a ter movimentos dentro do seu país, onde os mais oprimidos começam a se levantar contra aqueles que eles consideravam seus opressores. Então, com cerca de 400 milhões de habitantes, a China, no final do século XIX, era um país submetido aos interesses das principais potências imperialistas. Essa sujeição era tão intensa que a praça pública das cidades chinesas, os ocidentais davam-se direito a fincar cartazes onde se dizia: é proibida a entrada de cães chineses no jardim. Então, para exercer sua dominação, as nações imperialistas contavam com o apoio de uma propaganda maciça e a convivência, né, a conveniência dos imperadores chineses da dinastia Manchu, que dominava o país desde o século XVII. Então, no caso, os imperadores, eles não tinham mais como conter essa influência internacional. E com isso vai crescendo uma insatisfação quase insuportável da população. Então, dentro desse contexto, a população começa a se levantar, organizando levantes, no primeiro momento populares, e depois vai ter movimentos militares.
Bem, então depois de 1895, a partilha da China entre as potências imperialistas parece inevitável. As grandes potências foram obtendo o controle dos portos, né, estrangeiros da China, no litoral, né, dos portos e dos seus rios, por meio das concessões territoriais. A China passava a ser semicolônia desses países, ou o que nós podemos chamar de protetoratos. Então, no mesmo ano, a entrega da Rússia ao território por onde passava a ferrovia Transiberiana, a concessão ampliada em 1898 pela entrega do sul da península de Liuotuang, né, como Porto Arthur e o Tallien, no caso, por 25 anos. Na Alemanha, em 1898, arrenda por 99 anos a Baía de Qiaxun, né, e a entrega do monopólio das minas de Shantung. Né? Então, a França arrecada, né, ela arrenda a região de Guadixua, né, também por 99 anos, e a Grã-Bretanha, por indício, né, por idêntico prazo, a região de Koolo e Ian, né, que eram esses territórios transformados em verdadeiras colônias. A China renuncia ao exercício de sua soberania. Bem, então a China ela começa de uma certa forma ou de outra, né, a ser colônia dos países europeus, por conta de várias influências, né, desses países dentro da sua realidade. Então, tais fatos, né, determinaram entre 1898 a 1900 duas tentativas de recuperação do país. A primeira, durante o denominado período dos 100 dias de reforma, liderado por Qiang Yuwei, conhecido como Confúcio Moderno, cujo programa adotado pelo imperador Gangshu procurou abrir caminho à modernização da China. Ele vai promulgar, ele vai impor cerca de 70 decretos que compreenderam a reforma do ensino, a criação de uma universidade em Pequim e de escolas superiores para a difusão da ciência e da técnica europeia, a criação de um exército nacional, a reforma da agricultura e amparo ao comércio, né, e à indústria, e a criação de um departamento oficial de traduções. Né? Então, para divulgar as obras estrangeiras, a reação dos conservadores e apoiadores do regente Tissu-Rei, né, culminou numa prisão do imperador e a fuga de Qiang Yuwei em 1898 e a revogação dos decretos reformistas naquele mesmo momento. Então, no caso, houve uma mudança pequena dentro desse contexto. Então, se nós não podemos lutar contra eles, que nós entendermos como eles pensam. Então, quando nós entendemos como esses povos pensam, fica mais fácil para a gente tentar modificar essa realidade. Então, os chineses eles tentam reformar o sistema político, fato que não vai dar muito certo, porque a ala mais conservadora do poder vai revogar essas reformas e vai iniciar o processo de retrocesso. E isso vai gerar ainda mais confusão mais para frente. Bem, então a fracassada tentativa de modernização moderada, os nacionalistas passavam a ação violenta com as guerras dos boxers, né? No caso, boxers, porque eles praticavam artes marciais. Então, no contexto marcado pelos privilégios e a humilhação, levou inúmeros chineses a organizarem atos de rebeldias, e em 1990, os boxers, membro de uma sociedade secreta que praticava o boxe sagrado, no caso o kickboxing, iniciaram uma revolta nacionalista contra os estrangeiros. O nacionalismo chinês, insatisfeitos pela presença estrangeira no país, deram início a uma série de atentados e acabaram gerando uma guerra com o método de luta, dos lutadores, marciais. Então, os revoltosos matavam os missionários cristãos, comerciantes e autoridades ocidentais, realizaram atentados contra os bens das companhias estrangeiras que operaram na China. O exército internacional, composto por europeus, norte-americanos e japoneses, sufocaram a rebelião. Os chineses foram condenados a pagar uma indenização e a permitir a presença das tropas estrangeiras no país. Os boxers foram vencidos e a semente, porém, estava plantada.
Bem, então, a rebelião dos Boxers foi o início, né, de um movimento que vai ampliar ainda cada vez mais, né, que vai surgir efeitos depois da Primeira e depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente por conta desse debate entre nacionalistas e socialistas. Bem, então, a Revolução Nacionalista, que é o primeiro movimento que nós vamos pensar aqui, ela foi liderada por Tisserri, né, Tisserri, né, que é esse senhorzinho aí. Então, ele reconciliava, né, ela era uma reconciliação com o Qiang e o rei havia promovido depois de 1901. Não satisfazeram, né, assim, as demandas burguesas chinesas, desejavam, né, em atuar politicamente na liberdade, né, e libertar a China da tutela dos estrangeiros. Então, a regência reacionária do príncipe Shun agravou a crise em 1911, quando o governo anunciou a proposta de uma nacionalização das ferrovias criadas, né, com capital chinês, e a burguesia reage por, pois, ver a medida o pronúncio de uma nova concessão aos estrangeiros. Bem, então, no caso, os nacionalistas que queriam controlar essa ferrovia vai ver essa possibilidade de abrir uma concessão, né, uma permissão de exploração aos estrangeiros como um ato perigoso. E com isso, né, vai iniciar um processo de revolta nacionalista. Bem, então o médico, né, Shun Yat-sen, né, que criaria em 1905 a cidade de Hong Kong, né, no caso Kuomintang, Partido Nacionalista, né, de orientação republicana, foi um dos maiores importantes líderes desse movimento, que teve apoio maciço, né, de artigos, né, de antigos participantes da reforma dos 100 dias, políticos liberais, estudantes e militares. Inspirado pelos três princípios do povo, o nacionalismo, a democracia e o sustento do povo. O novo movimento de Shun Yat-sen buscava uma ampla mobilização popular através de discurso de teor patriótico. Então, suas exigências eram a queda da dinastia Qing e a expulsão imediata de todos os estrangeiros que se apossavam das riquezas do país. Então, eles tinham um princípio, no primeiro momento, de nacionalização, né, dos meios de produção. Né? Então, eles queriam nacionalizar as empresas estrangeiras, né, e também, né, a exploração dos seus recursos. Né? Nada do que não seja muito, né, como eu posso dizer, né, de uma certa forma, sem querer ser muito radical. Nada mais justo, né? Então, explorar as riquezas naturais do seu país é um papel da sua nacionalidade e não dos povos estrangeiros. Então, nesse caso, os nacionalistas defendiam a modernização do território e enfrentar a dominação dos povos estrangeiros. Bem, então os acontecimentos que levaram à queda da dinastia Qing é chamada a Revolução de Xinhai, né? Xinhai. Então, no caso, desenvolveram-se entre 10 de outubro de 1911, data que se produziu a insurreição conhecida como Revolta Wuchang. Né? Então, rapidamente conseguiu apoio político de outras províncias e eclodiram diversas revoltas ao longo do país. Em 12 de fevereiro de 1912, quando o último imperador Puyi, né, então, ao longo do Puyi, abdicou definitivamente ao trono, ele renunciou ao trono. Então, Sun é eleito presidente da Província Unida da China, com a sede em Nanquim, e em novembro de 1911, a dinastia, sem meios de resistir ao movimento, entrega o poder ao general Yan Shikai, né, que negocia a abdicação do jovem imperador em fevereiro de 1912 e a proclamação da República da China, da qual é eleito, eleito presidente provisório depois que Sun Yat-sen renuncia, né, em benefício à unidade nacional. Bem, então, nesse caso, quando, né, o então presidente do governo provisório ele renuncia, ele abre a possibilidade de outros debates. E, principalmente, a forma, né, como foi feita vai fazer com que esse movimento ganhe outras aspirações, outras ideologias. Bem, então, a República da China ela é governada inicialmente pelo Yan, né, Shikai,
confirmado como presidente em 1913, instaura uma verdadeira ditadura militar com apoio das potências estrangeiras, que para salvar, né, para guardar, para se precaver de possíveis tomadas dos seus interesses, né, dos seus privilégios, tutelam o novo regime através de um empréstimo que lhe garante, em troca, o controle das arrecadações de impostos, né, sobre o sal, a exploração das ferrovias e das riquezas minerais da China. A revolução que começara com a reação aos estrangeiros termina por significar a consolidação de seus privilégios. Então, no caso, essa República Chinesa que foi instaurada em 1913, ela, em vez de limitar a participação econômica dos estrangeiros dentro da China, ela vai abrir de vez, né, no caso, a China para os estrangeiros. E isso vai ter vários impactos, né, dentro da população. E outros movimentos vão surgir a partir daí. Bem, então, durante a Primeira Guerra Mundial, agrava-se o problema, né, na China. Em 1914, o Japão declara guerra à Alemanha e viola a neutralidade da China. No caso, em 1915, apresenta as 21 exigências, que é apenas parcialmente aceita pelo poder em Pequim. Então, desmoralizam o governo, que julga, né, propiciar a hora, né, para restaurar, né, o Império. Então, em dezembro de 1915 a março de 1916, Yuan, né, Shikai, né, ostenta o título de imperador, mas é obrigado a abandonar o trono devido à forte oposição. Porém, conserva o cargo de presidente até a sua morte, em junho de 1916. Bem, então, o Yuan, né, o Yuan, né, Shikai, ele vai tentar, de uma certa forma ou de outra, se tornar imperador na China, mas ele vai ser reprimido pelos seus opositores e ele vai, né, ser obrigado a abdicar, a renunciar o trono, mas permaneceu no cargo de presidente da República até a sua morte em 1916. E isso vai ser um ponto determinante para outros movimentos. Bem, entretanto, um golpe militar em Cantão fez com que Sun Yat-sen, né, exercesse novamente a presidência. Mas a situação do governo central estava muito deteriorada, visto que o governo de Sun não controlava mais do que uma porção reduzida do território. O controle das outras regiões deslocou-se às tradições elites rurais que se agrupavam em torno dos chefes militares. Várias províncias reivindicavam autonomia e determinados territórios foram retalhados em feudos independentes. Os chefes militares locais, os chamados senhores da guerra, lutavam constantemente entre si e impunham todo tipo de arbitrariedade ao povo, como impostos, paralisação de colheitas e trabalho público. Então, no caso, esse golpe militar, ele vai inaugurar um outro momento, no caso, uma volta ao princípio da fragmentação da China. Então, os chefes locais, eles vão ter o poder absoluto nas suas mãos, e com isso vai levar a vários problemas para a população. E essa população, né, vai se sentir cada vez mais afetada, e com isso, né, vai fazer com que esses grupos, né, comecem a se organizar para se rebelar novamente contra, né, o seu tirano. E em 1917, a China declara guerra à Alemanha, na esperança de contar com a colaboração das potências imperialistas no período pós-guerra, para que renunciassem à sua esfera de influência no país, que as tropas estrangeiras fossem retiradas e que lhe fossem devolvidas as concessões de territórios arrendados. No entanto, a paz de Versalhes, né, lhe é desfavorável, pois a demanda chinesa pelo fim do estatuto semicolonial em que a China se encontrava não foram aceitas, o que provoca violentas agitações em todo o país. E a recusa do tratado, né? Então, o movimento do 4 de maio, anti-imperialista e anti-feudal, com o qual os proletariados chineses passam a aparecer no movimento político do país, possibilitou a propagação do marxismo-leninista
né, e sua combinação com a prática da Revolução Chinesa, preparando a ideologia e os dirigentes para a fundação do Partido Comunista Chinês. Bem, então, aqueles movimentos que eclodiram antes, né, da formação da República, ela vai dar fruto aí. Porque a população já não estava satisfeita nem pela dominação estrangeira, muito menos pela dominação da nobreza local nas suas províncias. Então, isso vai fazer com que o movimento dos trabalhadores, do proletariado, aceite muito os ideais leninistas, né, marxistas-leninistas, que foram aplicados na União Soviética. E esses ideários vai ser a base para formar um movimento que não apoiava nenhum lado, nem o outro, que queria uma outra versão, uma versão controlada pelos trabalhadores. E com isso vai surgir uma terceira vertente, né, que é o Partido Comunista Chinês, dando início a uma outra revolução, no caso, a Revolução Comunista. E em 1922, o Tratado das Nove Potências assegurava reconhecer a integridade do território chinês, que em troca deveria manter a política de portas abertas. Internamente, a nação sofre, depois de 1920, os efeitos da Guerra Civil, dirigida pelos senhores da guerra, né, que possuíam enormes poderes nas províncias e controlavam, juntamente com outros grandes proprietários de terra, cerca de 88% das terras produtivas. E em 1924, Su Yat-sen reorganiza, né, ele vai reorganizar o Kuomintang. Né, e nesse ano, Chiang Kai-shek, né, no comando da Academia Militar de Whampoa, né, prepara para uma colaboração dos oficiais alemães soviéticos ao Exército Nacional Revolucionário. Então, nesse caso, os alemães e os soviéticos apoiam a formação desse exército, né, para que houvesse um exército permanente na China e principalmente ali garantir os seus interesses. Bem, então dentro desse contexto nós vemos que as coisas estão se estruturando. O que nós vamos ver no próximo vídeo? O resultado disso tudo. Qual foi o resultado disso tudo? O movimento chamado de Revolução Chinesa. Bem, gente, então foi isso nesse primeiro momento. Aguardo vocês para o próximo vídeo. No próximo vídeo nós vamos falar como é que a China vai se tornar um país comunista. Né? No primeiro momento, esse vídeo mostra como é que foi a transição do Império para a República e depois nós vamos ver da República para o comunismo. Bem, gente, então agradeço a todos aqui. Muito obrigado e até daqui a pouquinho.